Deixa a gente ajeitar aqui, pessoal, só um instantinho. Amém. Pronto. É isso aí. Então agora estamos também ao vivo no YouTube e no Instagram, tá? Talvez de vez em quando dê uma travadinha aí, gente, mas fica firme aí que a gente volta, né? Deus quiser, tá bom? Muito bem. Bom, gente, nós vamos continuar então falando, né, sobre esse tema. Eu tenho aqui lido, estudado, né, novamente sobre esse tema para compartilhar com vocês. E eu tenho visto aqui que tem muita coisa para a gente falar, tá? Muito provavelmente a gente vai continuar na semana que vem também falando sobre esse tema aqui, falando sobre uma vida com propósitos, né? Ou o propósito de Deus para as vidas dos seus filhos, tá? E, bom, ontem nós começamos a falar aqui para vocês, né, só para relembrar, para a gente pegar no contexto, nós começamos a dizer que todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por alguma coisa, né, por algo, tá? Ninguém está na face dessa terra sem que alguma coisa ou algo esteja dirigindo a sua vida, tá? Então, como nós falamos aqui ontem, né? Existem centenas de circunstâncias que podem estar dirigindo a vida de uma pessoa, tá? Existem centenas de variáveis, de circunstâncias, de coisas que podem estar dirigindo a vida de uma pessoa. E aí nós dissemos aqui que o autor ele coloca pelo menos 5 coisas que são mais comuns, né? 5 circunstâncias que são mais comuns que terminam dirigindo a vida das pessoas, né? Veja, quando a gente fala aqui que existem centenas de circunstâncias que podem dirigir a vida de uma pessoa, são circunstâncias que estão fora do propósito de Deus, tá? Que fique claro isso. O nosso propósito aqui é falar que a nossa vida precisa ser dirigida pelo propósito de Deus, pelos propósitos de Deus. Então, antes de falar quais são esses propósitos de Deus, a gente vai chegar lá. Você tem que caminhar com a gente, com calma, para a gente chegar lá. Mas antes de falar, né, sobre quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, quais os propósitos Deus quer, né, que dirijam as nossas vidas, nós queremos mostrar o que não deve dirigir a nossa vida, tá? Nós queremos mostrar algumas dessas centenas de circunstâncias que dirigem a vida das pessoas, mas que não devem dirigir a nossa vida, ok? Então, ontem nós falamos aqui sobre o fato de que muitas pessoas são dirigidas pela culpa, né? Muitas pessoas, ao invés de serem dirigidas pelo propósito de Deus, muitas pessoas terminam sendo dirigidas pela culpa, tá certo? Então, veja, hoje nós queremos falar de uma outra área que termina dirigindo a vida das pessoas, muitas vezes, que sabe o que, Simone, que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre isso aqui, ó. Né? Não vai dar para falar tudo hoje, mas nós queremos falar, né, sobre mais um aspecto aqui, tá? Que é o seguinte: muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo, gente. Muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler um texto aqui, eu vou pedir para a Simone ler. Infelizmente está dando um problema aqui no YouTube, né? Eu vou tentar reiniciar aqui, tá? Enquanto isso, vamos lendo aqui. É Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Né? Mateus capítulo 6. 6 o quê? Vamos ver aqui, peraí. Mateus capítulo 6. Isso, Vamos ler esse versículo aqui, do 19 ao 21, tá? Posso ler? Vamos ler esse texto aí. Só um instantinho aqui, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue
colocar aqui, gostaria muito que ficasse também, né, no YouTube, porque fica registrado lá, né? Tem muita rede ligada hoje. Tem muita gente que... Aqui em casa mesmo. Aqui em casa tá todo mundo trabalhando já logo cedo, né? Vamos tentar mais uma vez. Se der certo, tudo bem. Se não der... Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez, né? Vamos ver, tá? Tentar mais uma vez aqui no YouTube. Então tá, vamos lá. Então, Simone vai ler aqui Mateus capítulo 6, do 19 ao 21, tá? Vamos ficar atentos aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso. Então esse texto aqui, né, ele está dizendo aqui. Aqui é interessante a gente lembrar que são palavras do próprio Senhor Jesus, tá? O Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, não acumulem tesouros sobre a terra. Não acumulem para vocês tesouros sobre a terra. Não é? Porque na terra a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Né? Mas que nós devemos ajuntar tesouros aonde? No céu. Tá? Porque lá no céu nem a ferrugem nem a traça corroem, nem os ladrões escavam e nem roubam. Tá? E aí Jesus termina essa declaração aqui dizendo que onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Tá? Onde está o seu coração? O seu coração está onde está o seu tesouro. E tem muitas pessoas que o tesouro delas são somente os bens materiais. Né? Então o coração da pessoa está só nos bens materiais, está só nas coisas materiais. Não está nas coisas espirituais. Tá? Então veja, gente, por que a gente está introduzindo com esse texto bíblico? Porque muita gente, ao invés de ser dirigida pelo propósito de Deus, muita gente é dirigida pelo materialismo. Tá? Muita gente é dirigida pelo materialismo. Então, nós vamos ler aqui as considerações aqui do Rick Warren, né, neste livro, Uma Vida com Propósitos, e vamos comentando aqui, tá? Então veja, ele diz aqui, assim como muitos são dirigidos pela culpa, né, como nós vimos ontem, muitos são dirigidos pelo materialismo. E essas pessoas que são dirigidas pelo materialismo, o seu desejo de adquirir se torna o único objetivo na vida. Tem gente que a razão da vida dela, o sentido da vida da pessoa é adquirir posses materiais. A razão da vida da pessoa. Então veja, é uma razão muito pobre, né? Muito mesquinha. Né? A única razão da vida da pessoa é adquirir riquezas. Né? De acordo com o Evangelho, é uma razão de vida muito pequena, né? Muito mesquinha. Ele continua dizendo aqui, o impulso dessa pessoa de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Tá? Então veja que essas pessoas que vivem, que o propósito de vida delas é o materialismo, essas pessoas elas sempre querem mais. Né? Elas nunca estão satisfeitas, elas sempre querem mais e mais e mais. A pessoa, vamos supor, a pessoa constrói um patrimônio de R$1 milhão, mas ela não está satisfeita, ela quer mais. Aí ela constrói um patrimônio de R$5 milhões, mas não está satisfeita ainda, ela quer mais. Né? Tem pessoas, como a gente diz, que tem patrimônio para viver 5 vidas, mas ainda não é o suficiente. A pessoa precisa querer mais. Né? Então,
E por que que as pessoas querem mais? Na verdade, o dinheiro se torna o Deus da pessoa. Exatamente. Por isso é que ela acaba tendo esse ciclo vicioso, né? Porque o muito nunca é o suficiente, né? Então, quanto mais ela tem, mais ela quer. Então, isso já cai, a pendência é cair para o lado do extremismo, porque a pessoa torna realmente o dinheiro, como aqui, até acho que é Mateus que fala do mamon, Aqui, né? Aqui, no mesmo contexto. No mesmo contexto que a Simone deu aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. No mesmo contexto aqui, né, que você leu em Mateus 6, ela tinha lido do 19 ao 21. Aí no 24, versículo 24, está aqui. Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Tá? Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí olha como Jesus termina essa frase. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por quê, gente? Porque as riquezas, elas se tornam um Deus. Na verdade, o dinheiro, ele é um Deus, né? Aqui no original fala Mamon, né? É o Deus Mamon, é o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro, vamos dizer assim. Então, Jesus fala, não dá para você servir a Deus e as riquezas. Você tem que escolher um dos dois, né? Porque ou você vai se devotar a um, né? Ou você vai se devotar ao outro. E geralmente a pessoa vai pender para aquilo que é palpável, né? Porque coisas espirituais, elas são na verdade, conquistadas com o nosso, a gente tem que se esforçar, né, também, para buscar as coisas espirituais, para buscar o propósito espiritual de Deus para a nossa vida. E as riquezas são coisas que você vê assim, ó. Então, quanto mais a pessoa conquista, se ela não tiver um cuidado, ela vive em função disso só. Então, é bem complicado, né? É verdade. Infelizmente não está dando certo aqui o nosso transmissão aqui, então deixa quieto, eu vou deixar aqui, senão a gente termina se distraindo. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Então veja, esse impulso aqui, gente, preste atenção, esse impulso de sempre querer mais, ele diz aqui, baseia-se em um conceito errado, né, de que se você tiver mais, você vai ser mais feliz, mais importante e mais protegido. Tá? Então a pessoa que quer mais, ela acha que se ela tiver mais, ela vai ser mais feliz, ela vai ser mais importante e ela vai ser mais protegida. Né? Mas aí o nosso autor aqui, ele desmascara, vamos dizer aqui, essas coisas, tá? Ele diz aqui que esses três pensamentos, eles são falsos. Calma, tá conectando aqui. É porque hoje tem muita coisa ligada aqui em casa, por isso. Oi. Opa! Voltamos aqui. Vamos lá. Então aí, gente, estão com a gente aí? A gente também está no Instagram, tá? Se alguém quiser seguir lá no Instagram, também a gente está no Instagram. Mas caiu o sinal. Ela disse que caiu o sinal, mas acho que já voltou, né? Já voltou? Se já voltou, vocês dão um alô aí. Já voltou. Ok? Então, vamos seguir aqui. Nós estávamos falando então, né, que nós temos aqui três pensamentos, né? Três pensamentos que são falsos, tá? Três pensamentos que são falsos. Quais são esses três pensamentos que são falsos? Aí, voltou, vamos ver se segue agora. Quais são os três pensamentos que são falsos, gente? Os três pensamentos que são falsos é de que as
as posses vão trazer felicidade para a sua vida, né? De que se você tiver muito dinheiro, você vai ser uma pessoa mais importante, e de que se você tiver muito dinheiro, você vai ser uma pessoa mais protegida, você vai estar em maior segurança, tá? Então, vamos aqui desmistificar, né? Vamos mostrar como esses três conceitos, eles são falsos, tá? Primeiro, as posses, gente, elas trazem felicidade temporária, tá? As posses, elas trazem felicidade temporária apenas, tá? Se posses trouxessem felicidade permanente, você não ia ver pessoas ricas tirando a própria vida. É verdade, pensei nisso agora. Você já deve ter ouvido falar de pessoas ricas, né? Famosas, importantes, de acordo com os padrões do mundo, e que se suicidaram, que tiraram a própria vida. Tá? Então, se posses, né, se bens materiais trouxessem felicidade duradoura, você nunca ia ver uma pessoa rica tirando a própria vida, né, se jogando lá do 20º andar de um prédio. Tá certo? Então, esse é um mito, tá? De que... Puxa vida, parou de novo aqui. Opa, voltou. Esse é um mito, né? De que a pessoa que tem muito dinheiro, ela tem felicidade duradoura. Não, ela pode até ter uma felicidade temporária, tá? Mas o que acontece? O autor aqui até diz o seguinte, que com o tempo, a pessoa acaba se entediando, né? Apenas uma felicidade temporária, porque a pessoa, ela, mesmo tendo muito, ela acaba se entediando, e aí ela quer mais, ela quer modelos novos, maiores e melhores, nunca está satisfeita, tá? Isso porque o coração dela está nisso. Exatamente. Né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Foi o que a gente leu aqui. Então, não preenche, né? O dinheiro, ele não vou dizer que ele não é uma bênção, mas ele Chega lá, o dinheiro não preenche, né? Como o Simone estava falando, repete a frase aí. O dinheiro não preenche o vazio, né? do coração das pessoas, coração das né? pessoas, porque é uma coisa material, né? É uma coisa que nem o espiritual, ele te dá as condições para você viver independente das circunstâncias. O que é material, ele não tem essa capacidade. Gente, infelizmente hoje tá complicado aqui. Não vai mexer isso aí que vai piorar, né? Será que se a gente... Não, acho que vai piorar. Deixa assim mesmo. Então, Devagarzinho a gente vai fazendo. Tá bom, hoje a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Tá? Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês aí, porque tá travando um pouquinho, mas vamos devagarzinho que a gente chega lá, tá bom? Isso. Vamos lá. Se eu pudesse, eu até mudaria agora de celular, mas agora não vai dar para mudar, que a gente já começou, tá bom? Vamos seguir aqui, ok? Muito bem. Bom, outra coisa interessante que a gente vai ver aqui é que outro mito que ele coloca aqui, né, é que a pessoa acha que se ela tiver muito dinheiro, ela vai ser uma pessoa mais importante também, né? Isso até de acordo com as influências
é um mito a concepção de que quanto mais possuir, mais importante serei. Isso é um mito, tá? Isso é um mito. Né? Você achar que quanto mais você tem, mais importante você vai ser. Por quê? Olha só essa frase que interessante. Ele diz aqui, autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. É verdade. Tá? A autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. A pessoa pode ter um patrimônio enorme e ter uma baixa autoestima, por incrível que pareça. A pessoa pode ter uma riqueza, muitos bens materiais, né? E pode ter uma autoestima muito baixa. Tá? Então, a pessoa às vezes acha que adquirindo muito dinheiro, ela vai melhorar a autoestima. E não, porque o problema da autoestima não é o problema de você ter, é um problema interno. É um problema de você ser. Né? Existe uma diferença muito grande entre ter e ser. A pessoa pode ter e não ser. Né? A pessoa pode ter muitos recursos e não ser uma pessoa, ainda assim não ser uma pessoa realizada. Tá? Não é resolvida interiormente. Exatamente, né? não é bem resolvida interiormente. Então, autoestima é uma coisa, patrimônio é outra. As pessoas que acham que vão ter muito dinheiro e isso vai torná-las importantes, essas pessoas estão confundindo autoestima com patrimônio, que são coisas totalmente diferentes. E aí continua o autor aqui, o seu valor não é determinado pelas suas posses. Tá, gente? Olha isso aqui. O seu valor posses. Tá? Uma pessoa que não tem muitas posses, ela tem tanto valor quanto uma pessoa que tem muitas posses. Questão que esse é o conceito do mundo, né? Exatamente. Esse é o conceito do Vamos ver aqui, gente, só um instantinho. A gente perdeu a conexão aqui no Facebook. A gente está transmitindo pelo Face e pelo Instagram, né? Então a gente perdeu aqui a conexão do Facebook. Vamos ver se o pessoal volta aqui pro Face. O pessoal já está voltando aqui no Face, tá? Aí. Oi, gente, a gente teve que reconectar aqui, tá? Vamos ver se vai agora. Hoje o nosso sinal tá bem fraco aqui. Vamos ver se vai agora. Hoje o nosso sinal tá bem fraco aqui em casa. Vamos ver se vai agora. O pessoal tá chegando aqui no Face, ó. Tá voltando. Vamos lá, vamos lá. Vai entrando aí, turma. Provação, gente. Isso é provação, hein? Hoje a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência.
Vamos ver Meu aqui. Deus. Legal, o pessoal tá voltando aqui, né? Tem alguns que estão vindo pro Instagram também, é uma opção, tá? Quem tá chegando no Instagram aí pode ficar aqui. E o pessoal tá voltando aqui no Facebook, tá? Vamos ver. A irmã Maria Pinto falou, vamos ver se funciona agora. Vamos ver, né, irmã? Vamos ver, irmã, vamos ver. Vamos ver. Hoje a gente tá na batalha aqui, porque, como eu falei, hoje tem muita gente trabalhando aqui em casa, né? Os meninos estão aí também estudando, estão em aula, né? Agora, logo cedo, né? E aí é muito celular aqui, trabalhando em casa, logo cedo. Não desanima não, não desanima. Fica aí. Então tá, vamos lá. Bom, então vamos continuar aqui, né? Enquanto o pessoal tá aí. Não, a gente estava falando que vamos tentar aqui recapitular o que a gente estava falando. A gente estava falando que as pessoas que são guiadas pelo materialismo, elas acham que se tiverem muito dinheiro, muitas posses materiais, elas vão ser mais felizes, mais importantes e mais protegidas, tá certo? É isso que as pessoas pensam. E nós dissemos que esses três pensamentos, eles são falsos, né? Eles são falsos. Por quê? Porque o dinheiro, ele traz uma felicidade apenas temporária, né? Porque a pessoa que quer adquirir sempre mais, né? A pessoa que é dirigida pelo materialismo, né? Mesmo tendo muito, ela acaba se entediando, né? E aí quer desejar mais, né? E quer modelos novos, quer modelos maiores e melhores, né? Então, se a riqueza trouxesse felicidade verdadeira, como a gente disse, as pessoas não iam se suicidar, né? Pessoas ricas não iam tirar a própria vida, e a pessoa ia se conformar com aquilo que tem. Mas as pessoas não se conformam. Mesmo tendo muito, elas não se conformam, elas querem mais e mais e mais, tá? Isso foi a primeira coisa que a gente falou. A segunda coisa que a gente falou é que o segundo mito, né, é que a pessoa acha que tendo muito dinheiro ela vai se tornar mais importante, né? E aí a gente estava dizendo aqui, só recapitulando, né, a gente estava dizendo que autoestima e patrimônio não são a mesma coisa, tá, gente? Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa, né? O seu valor não é determinado pelas suas posses, tá? O seu valor não é determinado pelas suas posses. A pessoa não tem valor, não é um valor pessoal, valor diante de Deus, tá? Então o seu valor não é determinado pelas suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens, né? Deus ele deixa claro na sua palavra que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais, né? As coisas mais valiosas da vida são o quê? Né? As coisas mais valiosas da vida são o nosso relacionamento com Deus, que dinheiro nenhum pode comprar, né? As coisas mais valiosas da vida são os nossos relacionamentos familiares, a nossa família, que dinheiro nenhum pode comprar, tá? Então, essa coisa de que quanto mais dinheiro a pessoa tiver, mais importante ela vai ser, isso é um mito, tá certo? Porque autoestima, como a gente estava dizendo, autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Como a gente estava falando, né? Uma pessoa pode ter muito dinheiro e pode ter uma autoestima baixa. Pode ter uma baixa autoestima, né? E ela pode achar que tendo muito dinheiro vai melhorar a autoestima, mas não vai. Por quê? Porque o problema não é o dinheiro, o problema é interior, o problema é um problema muitas vezes emocional, que precisa ser resolvido. Se o problema emocional não for resolvido, se aquele problema emocional de baixa autoestima não for resolvido,
Muita gente está perdendo tudo, infelizmente. Muita gente está vendo, né, aquilo que a pessoa construiu durante anos está ruindo. Por causa do quê? De um vírus invisível. Então você vê como que a pessoa que coloca a sua confiança nas riquezas para achar que está protegido, isso é uma ilusão, né? Eu me lembro uma vez, Simone, quando teve uma guerra, né, eu acho que foi uma daquelas guerras lá no Oriente Médio, se não me engano, uma daquelas guerras, eu não lembro se foi aquela guerra do Iraque, né, enfim, mas eu me lembro que teve uma guerra lá, e me chamou muito a atenção uma cena que eu vi na televisão, né, nos telejornais, que aquela guerra, ela desestruturou tanto aquele país, ela desestruturou tudo, né? Tudo ali, a economia do país, tudo, né? As relações sociais, né? Tudo foi tão desestruturado naquele país, tá certo? Que assim, da guerra, entendeu? O dinheiro já não tinha mais função. Né? Então imagina se fosse, um exemplo, se fosse aqui no Brasil, você vê notas de 100 reais, maços de notas de 100 reais, jogada no chão e ninguém pegava. Por quê? Porque aquele dinheiro não tinha mais valor. Por quê? Por causa da circunstância que aconteceu. Aquela guerra, né, trouxe aquela insegurança ali, e o dinheiro, a economia foi à bancarrota, faliu, o dinheiro não tinha valor. Então, às vezes quem tinha muito dinheiro perdeu tudo. Né? O sistema financeiro entra em colapso numa guerra. Então, gente, você percebe por que a gente está falando isso aqui? Porque tem gente que acha que ter muito dinheiro vai trazer proteção para ela mesma. Tá certo? Então... É igual a pessoa, por exemplo, tem muito dinheiro. Olha como é que é a situação. E se ela é acometida por uma enfermidade? Também, né? Tem enfermidades que o dinheiro não paga a situação da pessoa. Então, por isso que o nosso coração não pode realmente estar no dinheiro, porque isso é segurança, traz uma certa segurança, mas em determinadas situações ela não vai poder te ajudar. Não vai. É isso mesmo, né? E aqui então, ele diz aqui, olha, riquezas podem ser perdidas em um piscar de olhos, em virtude de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis, tá? Então, o pessoal tá entrando, né, aos poucos. Hoje ficou um pouquinho tumultuada aqui a nossa transmissão por causa do sinal aí da internet, mas a gente está falando aqui, por exemplo, mesmo essa crise, né, que a gente está vivendo hoje, né? Infelizmente, né, gente? Infelizmente tem muita gente que está perdendo aí os recursos, estão perdendo os recursos financeiros por causa de um vírus invisível, né? Você vê como que a gente não pode confiar na transitoriedade das riquezas materiais. Como tá? a gente pensaria que no início do ano que a gente ia estar passando uma situação dessa? No início do ano a gente faz planejamento, né? Nossa, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou, vou colocar um propósito, vou tentar ganhar muito dinheiro. Olha a situação que a gente está passando, quase 2 meses em confinamento. Pois é. Mesmo pra gente, né? No caso que eu sou pastor, né? E muitos pastores, amigos nossos, o que a gente faz? No final do ano, início do ano, né? Entre o final e início do ano, o que a gente faz? A gente faz um planejamento para o ano, né? A gente marca eventos, tal. A gente já começa a convidar o pessoal, né, para estar com a gente durante o ano,
né? Mas tudo foi por água abaixo. Né? Eu mesmo tinha vários convites agendados para esse ano que já não vão acontecer. Né? Então, veja, é isso, gente. A vida ela é transitória. Né? A vida ela traz assim certas surpresas, né? Algumas são boas, mas muitas não são boas, né? Infelizmente, tá certo? Então existem muitos fatores incontroláveis, tá? E as riquezas elas podem ser perdidas num piscar de olhos, tá? Aí ele diz aqui, ó, a verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você, o seu relacionamento com Deus. Olha essa frase que linda, gente. Vamos lá. A verdadeira proteção, as pessoas estão buscando proteção aonde? Nas riquezas, não é isso? Mas ele diz aqui, a verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você. O que é que nunca vão poder tomar de você? O seu relacionamento com Deus. Você pode ser uma pessoa muito rica, espero que não aconteça, mas você pode perder tudo. Né? Riqueza você pode perder. Né? Os fatores que a gente falou aí, né? Às vezes guerras, problemas. Hoje a gente tem um problema, um vírus que está causando problema econômico, às vezes desastres naturais. Vários fatores podem, né? Um negócio que não deu certo, um investimento que não deu certo, a pessoa pode perder tudo. Agora, se tem uma coisa que você nunca pode perder, é o seu relacionamento com Deus. Isso ninguém pode tirar de você. A Karen Emily Lopes falou do Steve Jobs, né? Não é Lembra do isso? Steve Jobs? Sim. Ele um cara riquíssimo, Que ele famoso. morreu, né, o ele, Steve Jobs, né? ele mexia nessa área de tecnologia, ele descobriu algumas coisas e tal. Ele foi um grande empreendedor, né, do mundo. Morreu do quê? De da câncer. tecnologia. Exatamente. Morreu de câncer. Pois é, então, se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é o seu relacionamento com Deus. Né? Então, invista nisso. Tá? Isso não quer dizer tá? Então, fique atento, não se deixe dirigir pelo materialismo. Cuidado, né? Para que a sua vida não seja dirigida apenas pelo materialismo, né? Para que a sua vida seja dirigida pelos propósitos de Deus. Na verdade,
no esquema aí? Vamos lá. Ufa, conseguimos chegar pelo menos... Agradeço a todos vocês que insistiram hoje, né? Ai, ai, ai. Vamos Vocês ver insistiram amanhã, hoje né? aí, Como é que a né? gente vai fazer, Que né? bom, graças a Deus. Vocês ficaram firmes conosco aí. Legal, vamos lá. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas. Em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam. Por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Seja louvado, seja louvado. Amém. Graças a Amém. Deus. Amém? Bom, gente, nós vamos terminar aqui orando, como nós temos feito todas as manhãs, né? Hoje nós vamos orar. A irmã Lourdes, lá da nossa igreja, ela tem sempre pedido oração por uma amiga dela, que tem 90 anos de idade, olha só, chamada Adelaide, que inclusive está com Covid, né? Então nós vamos orar por essa senhora. Também a nossa irmã Rai, né? A Rai está pedindo oração pela Natália, que é filha Ai, meu dela, Deus, está suspeita, né? De Covid, não está confirmado, mas está com suspeita. E a própria Rai está pedindo oração, né? Ela pediu oração, nós vamos orar por ela também, tá? E quem mais tiver pedidos de oração, você coloque diante do Senhor agora, tá bom? Coloque a sua vida, né? A vida da sua família, tá certo? Os seus pedidos, os seus motivos de oração, tá? Mesmo que nós não citarmos aqui, você pode citar diante de Deus agora e Deus certamente vai ouvir a sua oração. Amém? Então, vamos orar, a Simone vai orar, né? Todos os outros pedidos estão aqui anotados também e Deus sabe de todas as coisas. Amém? Amém. Então, feche os seus olhos aí, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, né? Nós cremos que Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele está no controle de todas as coisas e nós cremos que Ele pode trazer a resposta àquilo que nós estamos pedindo a Ele. Amém?
Amém. Senhor Deus maravilhoso, Pai de amor, de graça, de bondade, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã. Eu apresento diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, apresento diante do Senhor as suas necessidades, os seus pedidos de oração. Senhor, Tu sabes, Pai, daquilo que eles precisam, Tu sabes, ó Pai, da situação que eles estão passando. Deus, nós temos aqui nesse papel vários pedidos de oração por várias situações, por vários problemas. E nós colocamos diante de Ti nesta manhã, meu Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é poderoso e nós podemos recorrer a Ti, Senhor. A Tua palavra diz lá no Salmo 121 que nós podemos elevar os nossos olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? Nós cremos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é aquele que pode socorrer a nossa vida, nas nossas necessidades. E nós colocamos diante do Senhor tudo, Pai, porque nós cremos que o Senhor é poderoso. O Senhor é o Deus do impossível. Ó Deus, o Senhor é aquele que pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, Senhor. E nós estendemos esta oração, nós intercedemos por essas pessoas, nós oramos pela vida da Adelaide, pela vida da Natália, Deus, que estão, ó Pai, com este problema de Covid, Senhor. Ó Deus, nós oramos, meu Deus, pedindo que o Senhor estenda as suas mãos. Nós estamos, ó Pai, nesse tempo difícil, Senhor, onde estamos realmente, ó Pai, não estamos imunes, Senhor, a esta doença que está aí, Senhor, exposta, Senhor, não apenas na nossa nação, mas no mundo todo. E, ó Pai, nós precisamos, Senhor, da segurança que vem do Senhor sobre a nossa vida. Por isso eu apresento, Senhor, a vida dessas pessoas, da Adelaide, da Natália e tantas outras que estão, Senhor, contaminadas com esse vírus, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor guarde o teu povo, para que o Senhor possa, Pai, estender a sua mão sobre nós, Senhor, sobre os nossos familiares, sobre os nossos filhos, sobre as pessoas de idade, Senhor, sobre as pessoas que têm doenças crônicas. Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor estenda a sua mão. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nesta manhã, entra com a tua providência, que nós possamos crer, que nós possamos depositar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso, Senhor, para nos libertar, Senhor, de toda esta questão. Em nome de Jesus, eu quero também orar pela Rai. Ela pediu oração nesta manhã, visita a sua vida, de acordo com as suas necessidades. Deus, tu sabes do que ela precisa. Deus, vai de encontro a essa necessidade. Senhor, entra com a sua providência, não somente na vida da Rai, mas de todos os nossos irmãos. Que o Senhor possa nesta manhã trazer a força, a coragem que cada um deles precisam e necessitam, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, entregamos tudo nas tuas mãos. Muitas vezes nós estamos falando aqui, Senhor, nesses dias, sobre ansiedade, sobre a questão de segurança. A nossa segurança não está no dinheiro, não está nas pessoas, está no Senhor. Mas confessamos que existem momentos como este que nós estamos vivendo, que muitas vezes bate, Senhor, a ansiedade no nosso coração, porque nós pensamos no dia de amanhã, nós somos humanos, mas que nós possamos continuar a exercer a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, de que o Senhor é aquele que vai abrir os caminhos, aquele que vai, ó Deus, trazer a direção, abrir as portas, Pai, mediante a toda e qualquer situação em que nós estamos vivendo. Senhor, dá-nos força, Pai, dá-nos graça para que nós possamos ter equilíbrio emocional, para que possamos realmente descansar, entregar os nossos caminhos ao Senhor, que possamos realmente confiar, que possamos descansar, que possamos nos deleitar, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Amém. E entregamos tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Aí, temos aí
pelo Amém. menos uns 40 corajosos. Amém. Tem 38 aqui no Facebook, mais alguns aqui no Instagram, né? Então a gente chegou Perseveraram, aí. né? Perseveraram. É. Legal, gente. Então daqui a pouco eu mando, para quem está na minha lista de transmissão, daqui a pouco eu mando os links, tá, para vocês. Eu vou tentar mandar o link do Instagram, porque esse está inteiro, né? Quem tiver Instagram e quiser depois assistir pelo Instagram, esse tá inteiro do começo ao fim, aí fica mais fácil, né? Sem interrupções, tá certo? E é isso daí. Então, permitindo Deus, amanhã a gente volta. Estaremos Deus, de volta. Hoje a gente teve que fazer, hoje também a gente teve esses probleminhas aqui, porque a gente teve que fazer alguns ajustes, algumas experiências. Eu troquei um celular aqui, né? Por exemplo, do Facebook eu usei um outro celular, então não deu muito certo, mas aí a gente já vai entendendo aqui os esquemas, né? Para que amanhã, se Deus quiser, fique melhor. E esperamos que com uma conexão melhor também, tá bom? Mas é isso aí, uma ótima quarta-feira a todos. Deus abençoe você e até amanhã, permitindo Deus, tá Deus bom? abençoe, meus queridos. Fiquem Tenham na um bom paz. dia, né? E que seja aí um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Estaremos juntos. Tchau.